Bancada do PL, vereador Sandro Fantinel, da tribuna. As narrativas. Senhor presidente, nobres colegas, é um momento especial, né? No mesmo dia a gente tem a oportunidade de estar 2 vezes aqui apresentando 2 temas totalmente diferentes, mas nem por isso tão importantes, né? Não tão importantes. O que eu trago aqui, houveram brigas, discussões nessa casa na legislatura passada, confrontos aqui dentro e lá fora, e que hoje a gente vê assim um entendimento um pouquinho maior, mesmo nas pessoas que têm entendimento diferente, partidos diferentes, e isso é positivo. E o que eu trago aqui, e aí até olho aqui para a vereadora Estela, para a vereadora Marisol, a vereadora Daiane, que é mãe, né? E as mães que estão nos assistindo nesse momento aqui, é realmente repulsivo, nojento o que está acontecendo. Agora, o Conselho Tutelar virou órgão judicial. Está enviando intimações. As mães queriam vir aqui hoje. Eu disse, não, vamos com calma. Vai chegar o momento. Porque primeiro eu preciso do apoio dos colegas. Nós vamos fazer uma coisa junto. Acho que todo mundo tem o mesmo entendimento. Tá? Estão mandando intimação para as mães que não quiseram vacinar os bebês da Covid. Dizendo o seguinte, ou a senhora vacina ou nós acionamos o Ministério Público e a senhora vai perder a tutela da criança. Da Covid-19. Ou a senhora vacina o bebê, ou a senhora vai perder a tutela da criança. Olha onde que nós chegamos, gente. A gente sabe muito bem que foi colocado na cartela das vacinas. A gente sabe que o STF colocou. Mas hoje nós temos muitas discussões contrárias, partidas, vereador D'Ambrosio, de médicos. E eu trago esse tema em pauta, pois recente, vou colocar aqui e explicar. Fui procurado por uma mãe que recebeu uma intimação do Conselho Tutelar e presencialmente lhe foi exigido a vacinação da criança contra a Covid-19, sob pena de ser dado o encaminhamento ao Ministério Público com o possível processo judicial e a perda da tutela da criança. Onde é que nós estamos, gente? Agora, eles tiram as crianças dos pais se não faz a vacina. Só que não passa despercebido, senhores, que em países da Europa já entenderam recentemente por bem não recomendar a vacina contra a Covid-19 para crianças de 5 a 12 anos. Países desenvolvidos, dentre esses, a Suécia, o Reino Unido. Os riscos vão além. Na Alemanha não existe vacinação obrigatória contra a Covid-19 para criança. Mas por que se nos países desenvolvidos, onde é descoberta a cura de tantas doenças, não é obrigatório e aqui tem que ser? Por quê? As infecções pelo SARS-CoV-2 em crianças e adolescentes saudáveis até os 18 anos geralmente transcorrem sem problemas. Não teve problema nenhum. A STICO, o Comitê Permanente de Vacinação alemão, não recomenda atualmente a vacinação contra a Covid-19 para crianças e adolescentes saudáveis. Nos Estados Unidos também não há essa obrigatoriedade. Não, mas no Brasil tem que ter. Porque tem um monte de vacina estocada e tem que consumir. Só pode ser por isso, né? Não tem outro fundamento. Porque se países que têm um desenvolvimento tecnológico e medicinal superior ao nosso
dizem que não é obrigatória a vacina do Covid-19 em criança pequena e saudável, no Brasil tem que ter. Essa ameaça que estão fazendo para os pais, nós vamos trazer aqui para essa casa, nós vamos trazer as mães, nós vamos trazer os pais, e nós vamos fazer um grande debate, porque isso tem que acabar. E, senhores juízes, delegados, desembargadores, ministros, vocês têm filho, é? Vocês têm filhos. Os irmãos de vocês têm filhos. As irmãs têm filhos. E aí? Vocês vão arriscar sabendo que países desenvolvidos, que têm um conhecimento científico muito maior que nós, não estão obrigando porque dizem que não é necessário e tem efeitos colaterais nas crianças? Não está na hora da gente se dar as mãos e pensar pelo bem comum? Então a gente tem que levar a sério assuntos como esse, gente. Não pode acontecer esse tipo de coisa. Ameaçar uma mãe que vão tirar o bebê dela se não vacinar. E vou dizer mais aqui, ó, conforme muito bem conduzido pelo vereador Pedro, que não está, no ano passado, tivemos um debate e uma audiência pública sobre o tema aqui nessa casa. E a médica Maria Emília Gadelha Serra registrou a seguinte fala: a vacina que está sendo aplicada nas crianças brasileiras é referente ao vírus da cepa JN1. Dados de hoje, pela Fiocruz, indicam que não há mais circulação dessa cepa. O conteúdo da vacina pode prejudicar o crescimento e os neurônios e a formação de sinapses nervosas. Portanto, não há segurança quanto aos componentes da vacina, sobretudo no que diz respeito à sua aplicação em crianças, afirmou a doutora Maria Emília Gadelha Serra, especialista no assunto. Então eu levanto, senhoras e senhores, essa situação e esse debate, porque não pode acontecer uma coisa como essa, do Conselho Tutelar mandar intimação para uma mãe e dizer para ela que se não vacinar o bebê, eles vão tirar o bebê dela. Mas onde é que nós estamos? Que estamos numa ditadura, a gente já sabe, mas não numa ditadura tipo Kim Jong-un, né? Porque aí já passou do limite daí. Estamos numa ditadura soft, mas agora estão querendo ir para o lado da Coreia do Norte agora. Então, gente, eu peço a colaboração e o apoio dos colegas para que a gente possa enfrentar essa situação aqui, porque não se pode permitir que fiquem amedrontando as mães e os pais da forma que estão fazendo nos últimos dias. Isso é inadmissível. Espero que cause uma repercussão positiva e que a comunidade se una e que principalmente as autoridades, que também têm filhos, façam uma análise profunda dessa situação e que a gente possa tranquilizar esses pais. Obrigado, senhor presidente.